Hoje entra mais um protagonista, um presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, e continua como protagonista o Fachin, continua como protagonista o Alexandre de Moraes, e hoje entra o Toffoli, Dias Toffoli. Isto é, a panela que vem há meses, para não dizer anos, fazendo do Supremo Tribunal Federal a casa da Maria Joana, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. O presidente da República ajuizou no Supremo Tribunal Federal, como lhe faculta, como lhe permite a lei a ele e a qualquer cidadão, ajuizou uma notícia criminis. Pois bem, em menos de 24 horas, o solerte, o solícito, o Chico Ligeiro, Dias Toffoli, simplesmente indeferiu e mandou arquivar o pedido feito pelo presidente da República. Numa longa exposição que fez dos fatos que justificavam o pedido, o Dias Toffoli, pura e simplesmente, disse o que era mais do que esperado. Não há crime nenhum nisso aqui que foi narrado, nisso que foi trazido ao meu conhecimento. O Dias Toffoli é aquele que apresentaram uma matéria tirada das palavras do senhor Marcelo Odebrecht, em que ele dizia que o Toffoli, nas listas que ele, Marcelo, apresentou a respeito de propinas e de ligações extraconjugais na política com empresários e vice-versa, ele fez uma referência ao amigo do meu pai. Muito bem, o Toffoli recebeu aquilo e, imediatamente, sem distribuição, sem sorteio, mandou para o seu colega Alexandre de Moraes. E o que fez o Alexandre de Moraes? Mandou tirar todas as referências feitas ao Toffoli por essas publicações que traziam uma notícia trazida pelo senhor Marcelo Odebrecht, naquela época em que ferviam as delações premiadas, etc. E o senhor Alexandre de Moraes, como bom companheiro, sem ter sido sorteado, como tem que ser pelo regimento do Supremo, simplesmente levou para frente aquela incumbência determinada ou pedida pelo seu colega, pelo seu cupincha de assento no Supremo, Dias Toffoli. Muito bem. A partir daí, houve o chamado inquérito do fim do mundo. A partir daí, houve várias instaurações de investigações e etc., que, na verdade, mostram que está havendo esse corporativismo que está havendo no Supremo Tribunal Federal, que tem tido atitudes absolutamente injurídicas e inconstitucionais. Pois muito bem, ele, numa canetada, ele simplesmente fulminou a petição feita ontem pelo presidente da República, dizendo não há crime, não há evidência nenhuma de crime. Dos 5 crimes apontados para serem investigados e apurados pelo presidente da República em sua longa e fundamentada petição. Dá até uma certa ideia de ação entre amigos, porque o Toffoli mandou o Alexandre ser o relator sem sorteio, que é obrigação. Naquele caso em que ele, Toffoli, era acusado pela Cruzoé e pela antagonista de que ele seria o tal amigo do meu pai, na delação do Marcelo Odebrecht, e agora inverte-se o papel. Vai para o Toffoli a ter que decidir, e ele já decidiu em tese, em menos de 12 horas. Não daria nem tempo de ler a petição toda, e ele já extinguiu, matou a petição, rejeitou o pedido, agora foi para o Procurador da República. Ele é que vai decidir
se envia a petição ao Supremo de novo. De qualquer maneira, indo para o Supremo, indo para a mão de quem quer que seja, é evidente que não se terá um julgamento, senão pelos próprios pares, pelos próprios colegas do acusado. Então, eu faço parte do Supremo, alguém me acusa de abuso de autoridade, quem me julga são os meus amigos, o pessoal do meu time, o pessoal da minha equipe, os meus colegas, dentro desse corporativismo que nós já falamos. Agora vejam hoje que cena comovente e, ao mesmo tempo, vergonhosa do pronunciamento do presidente Fux. É importante que todos transmitam e tenham essa ciência de que a justiça, em geral, desde o juiz de primeiro grau a todos os tribunais e a posteriori Supremo, são funções que não se exercem se não houver uma provocação. O Supremo não sai de sua cadeira para julgar questões políticas. O Supremo não sai da sua cadeira para julgar questões morais. O Supremo não sai da sua cadeira para julgar razões públicas. O que o Supremo faz é, quando provocado, ele se manifesta, porque a Constituição Federal nos impõe que, diante de uma provocação, nós devemos decidir as questões. Então, há uma falsa impressão, e aí já começa assim, a nossa preocupação com essa falsa informação, que é uma fake news, de que o Supremo está invadindo a esfera dos demais poderes. E a judicialização da política nada mais é do que os políticos provocando a judicialização. Os senhores viram, vou começar pelo fim, os senhores viram que a plateia, por unanimidade, aquela legião de Alexandres de Moraes e de Fachin, que eram os dois, bateram palmas no final do pronunciamento do seu colega de corte, porque ele falou estas bobagens que eu vou comentar agora. Eu disse que não ia comentar, mas vou comentar, porque como ele vem com esse argumento, pensando que ele é mais inteligente do que nós, os burros, até pode ser, mas ele, às vezes, querendo sustentar o insustentável, fica aparentemente tão burro quanto nós. Porque olha o que ele disse, o Supremo não sai da sua cadeira para julgar questões políticas. O Supremo não sai da sua cadeira mesmo. Quem tem saído das suas cadeiras para fazer isso são os ministros do Supremo. Porque, diz ele, só quando ele é provocado é que ele sai da sua cadeira para julgar questões políticas. Não, presidente Fux, não. As questões políticas que o Supremo pode julgar estão estabelecidas na Constituição e nas leis. Quando o Supremo sai para julgar, por exemplo, uma petição da Rede ou do Solidariedade, desses partidos que vão todo dia ao Supremo pedir para que o Supremo desfaça um ato do Poder Legislativo. Sabe qual é a obrigação do Supremo? E o senhor sabe bem disso. Sabe qual é a obrigação do Supremo? Isto não é assunto do Supremo. Nós não vamos decidir. Sabe por quê? Porque os senhores estão querendo judicializar aquilo que é competência do Poder Legislativo. Então, quando o ministro Fux, presidente do Supremo, diz esta aberração, que o Supremo não sai da sua cadeira para julgar questões políticas, questões banais ou razões públicas, ele tem que sair quando for de sua competência. E há casos que são de sua competência. O que ele não tem que sair é para se meter a julgar aquilo que foi decidido no Legislativo e um partido nanico, minoritário, que perdeu na votação do Legislativo, vai ao Supremo e diz, choramingando, fazendo beicinho, olha, na votação nós somos minoria e perdemos, mas eu quero agora que o Supremo saia da sua cadeira para meter-se a julgar questões políticas. É isto que está acontecendo, ministro Fux. O Supremo sai da cadeira, tem saído da cadeira, para julgar questões que não lhe dizem respeito. E sai tanto da sua cadeira que o ministro Barroso saiu da sua cadeira, atravessou a Praça dos Seus Poderes, foi lá
falar com presidentes de partidos, para convencer os presidentes de partidos a tomarem determinadas atitudes que interessavam ao Supremo por razões, evidentemente, partidárias e ideológicas. Este é um ato, inclusive, em que o Supremo sai de sua cadeira literalmente, não é no sentido figurado. Ou, ao contrário, o senhor Rodrigo Lira, acho que é Rodrigo, eu me confundo, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. O senhor Arthur Lira sai da sua cadeira na Câmara Federal e sai também o senhor Rodrigo Pacheco, atravessam a Praça dos Três Poderes, vão ao Supremo conversar aos cochichos, uma conversa que não foi divulgada, conversa entre servidores públicos, alguns eleitos que têm que dar explicações aos seus eleitores, e outros nomeados servidores públicos, ministros do Supremo, conversam a portas fechadas. Sobre que assuntos? Se foi sobre assunto jurídico, o legislativo não tem que ir lá. Se é sobre assunto de política, o Barroso não tinha que atravessar a praça para ir lá. E aí, fake news é o que falou hoje o senhor Fux, que estão com a obsessão da fake news. Ele cometeu a fake news ao dizer que o Supremo não sai da sua cadeira para judicializar questões que são os políticos que provocam. Ora, o político pode provocar, faz a petição e pode aparecer pura e simplesmente um Toffoli da vida, que tem que chegar lá e dizer: rejeito, vocês estão querendo judicializar a política, ou politicar o judiciário. Descumprem a Constituição e as leis sucessivamente, seguidamente, um protegendo o outro, inclusive o legislativo e o judiciário protegendo-se reciprocamente.